queridos amigos e amigas. É sempre uma felicidade enorme estar com vocês no podcast Elos Fortes, que traz convidados muito especiais, amigos queridos, por quem sinto muita admiração e carinho. Já estiveram aqui conosco muitos convidados especiais e hoje recebo aqui um amigo fantástico, amigo de infância, muito especial e que vai colorir o nosso dia. Ele iniciou a faculdade de arquitetura e migrou para o curso de turismo. Depois de algum tempo, fez designer de interiores e imobiliário. Hoje é vice-diretor da ABD Espírito Santo, Associação Brasileira de Designer de Interiores. Participou de várias mostras de decoração, além de desenvolver projetos residenciais, comerciais e consultorias de ambientes. É também colunista social com a sua coluna semanal de arquitetura e design para uma revista local. E também é palestrante e um grande apreciador de obras de artes, pedras naturais e artesanato. Trabalhou em vários segmentos para se tornar o profissional que é hoje, movido sempre por uma única razão: transformar sonhos em realidades. Bem-vindo, queridíssimo Ivan Lopes Júnior. Muito obrigado. Nossa, muito obrigada por estar aqui comigo no podcast Elos Fortes. Uma grande honra para mim, que adoro ter por perto pessoas incríveis como você. Bem-vindo, querido. Obrigado. Fala um pouco sobre você. Nossa, estou aqui louca para saber tudo. Então, Margarete, eu comecei a minha carreira fazendo faculdade de arquitetura na Santa Úrsula, no Rio. Ah, sim. E no decorrer desse curso, eu também me apaixonei por turismo. Foi quando eu fiz turismo e com isso eu já entrei no mercado, trabalhei para algumas empresas e fui trabalhar em Cachoeiro, que é a minha terra, onde eu nasci, a nossa terra, né? Aliás, gente, não posso deixar de falar, né? Estudamos juntos, né, no Cristo Rei. Foi uma alegria quando a gente se reencontrou aqui, dia desses, né? Inclusive foi até minha monitora uma época, né? Foi. Que honra para mim, olha só. Muito bom. Foi ótimo aquele dia. Nossa, veio tanta lembrança na minha mente, né? Daquela época que parece que foi ontem, mas está tão lá atrás, né? E toda vez que eu vou a Cachoeiro, assim, como eu morava perto da escola que a gente estudou, né? Que nós estudamos, então, assim, recordo toda a minha vida ali, vem à mente, exatamente. Bem legal. E com isso eu acabei, meus pais moravam em Cachoeiro na época, eu mudei para Cachoeiro novamente e montei a minha agência de turismo lá. Foi quando eu trabalhei um bom tempo com turismo. No Rio? Não, em Cachoeiro mesmo. Em Cachoeiro. Uhum. E com isso eu fui convidado para vir para Vitória, trabalhar com cruzeiros marítimos aqui, onde eu trabalhei para algumas empresas de operação de viagens, né, operadoras de viagens. Sim. E com isso, com a queda do turismo no mercado nacional, né, desapareceu algumas companhias aéreas e entraram outras no mercado. Sim. E foi quando eu quis me especializar em design de interiores. Certo. E que com era isso, a minha grande paixão, inicial, né, quando você foi fazer arquitetura. Não né? existia isso, né? Sim. Não existia essa faculdade de design de interiores. Na sim. época eu passei em arquitetura na Sesgran Rio e passei em desenho industrial na UERJ. E desenho industrial, a gente, assim, eu pelo menos não tinha esse conhecimento do que era o desenho industrial. Sim. E como o MEC, pelo que eu me informei depois, o MEC não tinha essa graduação para design de interiores porque eles não aceitavam uma profissão com nome internacional. Então, aí era o desenho industrial. O desenho industrial, que depois o desenho industrial foi dividido em várias profissões, que é o design de moda, design de joias, design de interiores. Então, com isso, foi quando eu até me arrependi de não ter feito desenho industrial, mas foi quando eu falei, agora eu vou voltar no tempo e seguir aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E foi quando eu fiz design de interiores. Aí, quando você retornou, já tinha o design de interiores, que anteriormente era chamado de desenho industrial. Que bom. Mas tudo tem o seu momento, né? Com certeza, nesse momento, você já estava mais amadurecido para, né, fazer um melhor proveito da formação. Isso aí. Aí eu saí do turismo e já fui trabalhar para algumas marcas.
Ah, é? Como Artefato, Quartzo, etc., que tem algumas marcas dentro que elas representam, como Ralph Lauren, Celina Dias, que hoje migrou para Casa Arrumada, que é uma loja local aqui de Vitória. Trabalhei para Tokstok, Todeskine, algumas outras marcas, e com isso eu fui pegando várias... foi me dando várias possibilidades de trabalho, de um projeto, de uma consultoria, de assim, um ramo bem específico, um leque de opções para eu apresentar para o cliente. Eu acho que o mercado também foi se organizando melhor Isso nesse sentido, né? E como eu trabalhei com essa parte de consultor um bom tempo ligado a design, a decoração, digamos assim, eu quis seguir a minha carreira solo. Foi quando eu saí da empresa que eu estava e fui fazer uma mostra de decoração chamada Morar Mais por Menos, que hoje é conhecida como Morar Mais. Que eu fiz a última aqui do estado, né, em Vitória, e ganhei premiação, foi capa da revista, né? E com isso eu precisava, obrigado. Com isso eu precisava assim migrar de vendedor para design de interiores. E aí foi quando eu assumi essa importância de fazer essa mostra. E a minha carreira começou ali, entendeu? Bom. Eu posso visualizar você nessas experiências todas, mas sempre com o olhar, né, do designer. Né? Isso te levou até onde você chegou hoje, um profissional muito reconhecido. Parabéns. Obrigado. Né? E o seu trabalho é lindíssimo. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre o serviço principal hoje do Ivan, né? Porque nas suas redes sociais a gente fica encantado de ver aqueles ambientes maravilhosos que você faz, né? Então, vamos começar a falar sobre o meu processo criativo. Eu gosto muito de fazer um briefing, de fazer uma pesquisa do meu cliente, entender o que ele gosta, entender qual que é o mundo que ele vive, porque é ele que vai habitar aquele espaço no qual eu vou projetar. Então, dali eu começo a criar toda uma atmosfera. Então, às vezes, eu começo a fazer... O meu processo criativo vem, às vezes, de uma mesa que ele tem de jantar. Eu quero essa mesa, eu quero aproveitar essa mesa. Então, eu começo a criar todo aquele ambiente através daquela mesa. Entendi. Já tem clientes que falaram para mim assim, olha, eu tenho essa obra de arte que foi da minha mãe e eu quero colocar na sala da minha casa, então todo o processo criativo vai através daquela obra de arte. Eu vou remetendo aquelas cores para alguns estofados, ou uma poltrona, ou alguma almofada. Então, eu vou criando todo aquele espaço para fazer essa composição. Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que entre esse período de turismo e arquitetura, eu fiz moda. Então, eu trabalhei um bom tempo com moda. Então, assim, na época, nos anos 90, eu trabalhava em shopping, trabalhei para uma marca na época que foi a Fórum, onde eu trabalhei 7 anos para essa marca. E, então, assim, isso me deu muita base de reconhecer alguns tipos de tecido hoje que eu posso usar na composição, né, de uma ambientação. Então, assim, eu aprendi muito nessa parte ligada a tecido, a composições de tecido. Seus recursos são maiores, né? Porque você já Exatamente. Conheceu, né, recursos que nem sempre uma pessoa de arquitetura ou de design de interiores, né, vai ter essa visão. Aí eu consigo trazer, né, importar aquele aprendizado que eu tive na moda junto com a minha composição e fazer e transformar esse ambiente numa coisa que está usando, num gosto hoje particular do cliente, e assim vai fluindo. Acho que agora eu entendi por que os seus ambientes são tão diferenciados, né, e inspiradores. Eu fico encantada porque passeiam, né, pela questão da natureza, né, as cores. Eu não observo assim coisas que se repetem, são muito exclusivas, né? Muito personalizadas, como você disse. Você começa do ponto de partida daquele cliente, não do seu, né? E eu gosto de misturar muito assim o rústico com o contemporâneo. Sim. E trazer sempre a natureza para dentro de casa. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar uma planta dentro de casa e pronto, eu estou ligado à natureza. Às vezes não, às vezes você, igual eu fiz um ambiente ultimamente para uma loja de móveis, que eu fiz uma sala de jantar e onde tinha uma parede de barro. Essa parede foi toda feita de barro, mesmo argila, no qual essa argila secou e deu aquele efeito
de craquelado, de quebrado, né? Como se fossem as terras do Nordeste, do sertão. Sim, que legal. E daí foi uma artista plástica de Cachoeiro, criou uma cabeça de argila, então foi toda feita assim, em cima dessa pegada de argila, de barro. Quer dizer, o nome da sala era Elementos da Natureza, então ali eu tive um outro artista que criou uns pássaros que ficaram em cima da mesa, as obras de artes eram penas de pássaro, então isso tudo que remetia à natureza sem ser apenas folhagem. Exato, né? não necessariamente repetir o que a gente já vê aí comercialmente falando, né? Isso aí. Coisas padronizadas. Exatamente. Eu percebo isso, eu valorizo muito isso. E, inclusive, já estou pensando assim, gente, eu vou ter que contratar o Ivan para ir lá em casa. Que eu sou assim, um pouco minimalista, mas também pouco demais. Não é? Mas assim, às vezes é aquela velha frase, né? O menos é mais. Sim, e às vezes você tendo o pouco que você tem, você já consegue dar um glamour dentro daquele ambiente. Um toque, né? Exatamente. Diferenciado, isso. Eu acho que eu estou precisando disso. Mas você atende clientes, assim, pessoa física? Como Sim, é o atendimento? Eu presto consultoria para algumas lojas, inclusive recentemente. Semana passada eu estive em São Paulo com uma cliente minha, no qual eu fiz toda a coleção da loja dela de adornos, e a gente visitou a Casa Cor, e ela até falou comigo, você tem um olhar diferenciado, eu olho tudo, você olha tudo e mais um pouco, que aí eu já vejo assim, coisas que estão sendo lançadas, igual pisos e revestimentos. Eu percebi que hoje as pessoas querem colocar porcelanato 1 por 1, 90 por 90, 80 por 80, e os pisos na Casa Cor, 30 por 30, 40 por 40, então até mesmo pisos menores, retangulares. Então é uma tendência que está começando a voltar, que eu recordei de quando eu morava com os meus pais, aquele piso antigo, aqueles azulejos, ladrilhos com brilho na parede, né? Então, assim, muita coisa que essa é a tendência. Essa é a nova tendência que eu vi, né? Muita lajota de vidro, que já se usou há muitos anos atrás, agora, assim, tinha um ambiente muito inspirador na Casa Cor, todo em lajota de vidro. Que interessante, né? E o bege é a cor do momento, né? Então, assim, o queridinho dos neutros era o cinza, hoje já está migrando para o bege, um tom mais claro. Então, são várias tendências que são lançadas e que eu vou reparando, vou observando, e com isso ela até falou assim, nossa, eu não reparei nada disso. Mas, assim, é um olhar bem diferenciado que eu tenho para as coisas. E a minha mãe sempre fala, quando você chega no local, você passa o olho, você percebe tudo, mas é meu, assim, desde criança eu chegava num hotel, eu reparava a altura de rodapé, eu reparava o modelo da escada, o modelo do balcão da recepção, e por que aquele quarto que eu estava hospedado tinha um papel de parede, que meus pais estavam tinha outro. Então eu começava a criar essa atmosfera. Um significado. Exatamente. Então desde criança eu já buscava essas informações para poder entender por que tinha esse segmento em hotel, às vezes casas de amigos que eu ia com os meus pais, eu sempre via cada um no seu estilo. E imagino assim, hoje sua agenda deve estar super concorrida, né? Eu perguntei se é possível um cliente, né, que está comprando um imóvel ou quer repaginar seu imóvel, consegue contratar Ivan? Com certeza, consegue. Porque você presta consultoria para as lojas também, não, né? Para as lojas e para o próprio cliente. Ou a pessoa, né, o consumidor final, ele pode entrar em contato comigo, a gente faz um agendamento, às vezes ele não precisa, eu tenho um projeto pronto, eu comprei um apartamento e não quero mexer em nada, então eu faço toda essa consultoria, às vezes não é um projeto, é mais uma consultoria para a gente estar, ambientando aquele espaço. Certo. Ou até mesmo o apartamento inteiro, o imóvel inteiro. Quando ele diz que não quer mexer em nada, não quer fazer obra, mas né? Vão entrar ali as peças decorativas. Isso, a gente faz um projeto de marcenaria e coloca os móveis soltos, um papel de parede, né? Que na verdade é o segredo, né? Exato. É a cereja do bolo. Né? Isso aí. Eu falo assim, que como eu trabalhei com moda e hoje com design e decoração, quando eu vestia o meu cliente, seja ele homem ou mulher, se fosse uma mulher, ela podia estar com um vestido melhor que fosse daquela marca, mas ela precisava o quê? De uma joia, de uma maquiagem, de um cabelo penteado. Então, assim, nem tudo é só não é só você comprar a peça ou o imóvel, né? Precisa ter o conjunto da obra. O conjunto completo, né? E principalmente então, colocar ali hoje, um pouco da alma, né?
Também. Hoje, numa sala, o que manda não são só os móveis. Você tem que ter o quê? Igual a mulher usa um brinco, uma maquiagem, você tem uma obra de arte, um quadro na parede, ou então uma tinta mesmo que dê aquele aconchego, Sim, entendeu? sim. Um tapete para poder vestir o piso da sala, que eu acho que é necessário para dar esse aconchego, né? Então, assim, tem muitas coisas, só que nem todo cliente usa, gosta e tem essa característica de eu quero ou não quero ter dentro de casa. Então, a gente busca essa informação para poder fazer com excelência o resultado final. Ah, que bom. E tudo é planejamento, não é? Porque sem planejamento, a gente corre o risco de ir fazendo mudanças que não vão se combinar entre si e ficar um desastre. Eu Aí tive o valor do design. Você me lembrou um cliente que ele uma vez falou assim, eu vou te contratar para ir lá em casa, porque eu comprei um apartamento e eu e minha esposa fomos comprando tudo e eu não sei o que fazer. Aí eu falei assim, agora você vai me chamar para poder dar uma solução pro problema. Você já comprou, né? Só que aí, tipo assim, graças a Deus, o que tinha lá foi super fácil de arrumar, faltava algumas coisas que a gente foi complementando. Sim. E eu lembro que a frase final dele é assim, gente, eu nunca imaginei em fazer dessa forma. Né? E assim, eu acho que não é nem questão de você estudar, eu acho que é questão de dom. Eu acho que eu tenho esse dom de transformar. É tanto que eu recebi recentemente até um convite de uma apresentadora de TV e a gente está num projeto de lançar um programa, né? Que vai ser Transforma com Ivan Lopes, onde eu entro fazendo essa transformação de ambiente e entregando o ambiente transformado para o sorteado. Tudo de bom, parabéns. Obrigado. Então, e é uma coisa que eu gosto, é de chegar e transformar. Então, eu sempre gostei disso, de pegar e fazer essa transformação no local, entendeu? É divino mesmo, né? Parabéns por esse dom. Eu aqui ouvindo você e me remetendo lá de quando a gente se conheceu, estudávamos juntos, né? A mesma pessoa, carismática, né? Atenta aos detalhes. E que legal que você consegue hoje fazer aquilo que te realiza, que é o, né? O design o dom, de né? interiores. Aquilo que eu falo, é o dom que a pessoa vem desde sempre com isso. Então, maravilhoso. E como que é ser vice-diretor da Associação Brasileira de Designers de Interiores? Então, esse convite aconteceu agora recentemente. Duas amigas minhas que assumiram na época a BD aqui, que foi a Sirlene como vice e a Georgia era a diretora na época. Sim. E eu sempre tive muita admiração por elas, pelo trabalho delas, e recentemente a Sirlene virou a diretora, no qual eu recebi o convite para ser o vice-diretor dela. Parabéns. E com isso a gente vem lutando por vários pontos para ajudar o design de interiores a atuar no mercado. Então, recentemente a ABD entrou com uma nova... como que eu vou te dizer? Foi uma briga que teve recentemente, uma judicial, né? Para o design de interiores poder ser reconhecido, colocar o trabalho dele, exercer a função dele. É uma profissão reconhecida, digamos assim, legalmente. Isso. Legalmente no sentido assim, da lei. Porque o que o design de interiores faz? Ele pode fazer uma ambientação, um projeto, ele só não pode quebrar e construir parede, coisa que o arquiteto faz. Né? Mas então, mais o arquiteto. Exatamente. Aí, o que a ABD fez? Ela fez ela uniu o engenheiro com o design, no qual a gente fazendo essas parcerias... Ambos assinando, né? Ambos assinam o projeto, no qual a parte estrutural fica com o engenheiro e a parte de ambientação, decoração e design com o design de interiores. E o CREA hoje nos abraçou e a gente pode... O design de interiores agora pode entrar com registro e ter uma carteirinha do CREA, ter um registro no CREA. E assim, a gente são coisas que são... Que avanço, né? Exatamente, são itens que a BD vem lutando diariamente para conseguir colocar a profissão do design de interiores em alta, né? Porque cada vez mais o mercado exige que haja especializações, não é? Exatamente. Então, ao engenheiro cabe a responsabilidade da obra, ao arquiteto de pequenos
modificações, Isso, né? porque o arquiteto ele pode construir um prédio até 4 andares. Acima disso tem que ter o respaldo de um engenheiro. Entendi. Né? Construção de casas, hospitais, terreno, né? E o designer ele já não pode construir. Não pode, então não ele tem a ver tem com a que ter uma edificação. equipe. Por exemplo, eu tenho sempre assim, quando eu vou pegar uma obra, eu tenho a minha equipe de arquitetura e de engenharia. Sim. Então eu vejo, ó, isso aqui a gente pode fazer junto, vamos criar isso aqui, a gente Você faz. propõe a mudança, se houver Isso, aí a gente. condição técnica, eles vão falar, Ivan, isso pode, Sim, isso não pode. Isso aqui eu vou reprovar e vamos criar pra isso daqui. todos. Exatamente. Muito bom, parabéns. É assim e ainda existe a figura de decoradora no mercado? Existe sim. Tem, só que o design de interiores, ele entrou para, digamos, as pessoas os clientes, né, que querem contratar um design de interiores é para fazer aquele projeto de interiores. Sim. Já a decoração, existem cursos de decoração, mas são voltados mais para festas de casamento, festas de 15 anos, entendeu? Para eventos. Eventos. Então, Não assim, a parte espaços o decorador, exatamente, entendi. decorador Olha, de festa, decorador de casamento, porque só que acaba que o design também pode fazer isso, né? Sim. Mas não é uma coisa mais específica ligada para essa área. Eu acho que existem grandes profissionais que estudaram, que têm o dom e que fazem isso melhor do que um designer, que um arquiteto. Observando assim a dinâmica do mercado em outros setores, a tendência é que os decoradores avancem, Exatamente. se especializem para também terem condição de se chamarem, né, e atuarem como designer de interiores. Isso aí. Né? Uhum. E aí fica bem específico, né? E Ivan, você é muito antenado com as tendências, né? Provavelmente, né, não desliga um minuto, né? Quais são as tendências para 2022, 2023? Você já falou um pouco aí dos azulejos com brilho, né? Então, a tendência hoje, eu costumo dizer que, quer dizer, hoje não, eu sempre falo que a moda, quem faz somos nós. Sim. Então, assim, você tem que ter primeiro um estilo, você tem que descobrir o seu estilo para depois você fazer a adaptação do que está se usando dentro daquele seu padrão de vida, o seu estilo no qual você vai viver. Nossa casa tem que ter a nossa cara, né? É exatamente isso, Margarete. A nossa casa, a casa do meu cliente tem que ter a cara dele, não a minha. Perfeito. Então, eu busco a tendência daquele momento para atender o cliente de acordo com o gosto dele. Óbvio que se o cliente falar assim, eu quero alguma coisa no qual eu vou falar, isso não está se usando mais e vamos adaptar o seu gosto em cima da nova tendência para a gente atualizar isso daí. Uhum. E eles acabam aceitando porque eles conseguem entender que realmente a gente consegue fazer essa adaptação no qual o mercado traz para a gente essas informações, essas novidades. Você tem um acervo, né? E você vai pensar aquilo que atende. E ontem eu, inclusive, estava falando isso com uma empresária que ela até me convidou para poder dar uma palestra na loja dela falando de composição de ambientes, né? E daí eu estava falando assim, que eu gosto muito de resgatar a nossa história, né? Então, assim, às vezes eu falo não joga isso fora não, porque isso daí a gente consegue mostrar, porque eu gosto de contar a história do meu cliente naqueles objetos que ele tem desde criança. Eu tenho assim, eu tenho guardado comigo, eu tenho enfeitando, às vezes eu coloco, porque às vezes eu vou fazendo o quê? Eu quero mudar alguma coisa no meu quarto, alguma coisa na minha sala, eu tenho meus carrinhos de brinquedos de quando eu era criança, entendeu? Que hoje você colocando dentro de uma caixa de acrílico, acaba virando uma peça decorativa. Uhum. Então aquilo ali conta uma história do meu passado. Verdade. O primeiro telefone afetiva, da casa dos meus pais, e eu tenho ele até hoje que está enfeitando a sala da minha casa. Que legal. Então, exatamente o que você falou. Conta uma memória afetiva que eu acho que isso é muito enriquecedor para o ambiente. Sim. Então, você chegar, comprar tudo que tem no mercado e colocar dentro da sua casa, eu acho que a sua casa acaba virando uma loja. Você tudo. Não tem aquela pegada de... Não é personalizado. Exatamente, né? Não é personalizado. Não conta uma história, não tem algo que você fala assim, isso daqui foi... Então, assim, quando você recebe um convidado, nossa, que peça linda. Isso aqui foi meu quando eu ganhei
de 15 anos, entendeu? Então são coisas que vão contando uma história da sua vida. E eu gosto muito de colocar isso nos meus projetos. Acho muito legal isso também nas empresas, né? Nas salas, nos consultórios. Exatamente. Né? Ter ali algo que o cliente, o paciente chega e já identifica. Né? Olha, esse doutor aqui joga tênis. Exatamente, que remete Tem um realmente remete que à faz personalidade isso. Aí eu dele. chego lá já sei que o cara é bom em tênis. Isso aí. Eu acho legal ter essa exposição um pouco, né? E essas tendências novas no qual que você me perguntou, é assim, eu vejo que, igual eu falei, o bege está entrando com muita força no mercado, muita cor, o colorido veio de uma forma que você sabendo usar, ele fica muito enriquecedor, porque assim, existe, lógico, o minimalista, né, que gosta de tons neutros, mas hoje as cores estão entrando muito forte no mercado, então você pode abusar de as cores neutras, mas aí você coloca uma poltrona de uma cor, né, que dá para poder umas almofadas, né? Para poder acender e alegrar o ambiente, até acho que né? até o emocional da gente isso aí, muda, porque né? você todos os dias você chegar numa casa que ela é bonita, mas ela é triste, eu acho que a casa tem que ter o sofá amassado mesmo, a poltrona com aquele rasgadinho de você usar, entendeu? Eu acho que a casa tem que ter vida. Eu acho que vitrine de loja é uma coisa, casa habitada é outra, né? Então eu acho que a casa ela tem que ter esse aconchego, tem que ser usada, tem que ter o sofá, tem que ter capa, tem que ser funcional. Coloca uma capa no sofá e usa, depois você tira quando chega a visita e por aí vai, entendeu? Sim, é necessário, né? Isso Quem aí. tem cachorro em casa, então, tem que fazer isso. Você falou em pet, uma das coisas muito legais que às vezes tem gente que não sabe é que o tapete, ele é muito bom para quem tem cachorro. Porque às vezes a pessoa, eu não tenho tapete, não tenho nada porque eu tenho um cachorro em casa. Só que o cachorro, eu vinha a entender e estudar e perguntar, né, me informar muito sobre isso, que o animal, conforme ele vai andando e deslizando no espaço, ele acaba tendo problema nas patas, na musculatura, nas articulações, porque ele escorrega, né? Então o tapete dá aquele atrito, então ele consegue ter firmeza. Nossa, e legal. Aí isso é muito legal você ter dentro de casa assim, tapete para o seu pet andar, para o seu pet se exercitar e não ter essa... Então, assim, são coisas que eu vou buscando informações para poder colocar dentro da casa do meu cliente. Você dá consultoria, né? Isso aí. Então, olha, já estou recebendo aqui uma consultoria, porque eu já eliminei os tapetes lá de casa por causa das minhas duas pets. Mas vou eu voltar. lembro que eu tinha um... Hoje elas já estão todas educadinhas, não vão fazer pipi mais no tapete. Pois é, o meu caso era isso, eu tive que tirar porque o meu fazia, né? Mas aí acabou que você passa por um processo educativo e eles entendem que não tem ali, não pode, né? Ai, que legal, vou voltar, porque compõe o ambiente, compõe, né? Eu acho que veste muito bem. Eu vi que você fez também um ambiente na Findes, né? Sim, recentemente eu recebi um convite e eu assinei a presidência da Findes, a sala da presidência, né? No qual a gente entrou com... Foi um projeto muito legal que uma amiga minha, que é artista plástica, me convidou. Sim. Ela fez essa curadoria das obras de artes, foi a Isabela Castelo. E a gente pensamos juntos nesse projeto, que foi transformar aquela sala em tudo que já existia e tudo quanto era resíduo da indústria. Olha. Então a gente usou a mesma poltrona, no qual a gente fez com resíduo da indústria têxtil, a gente usou o jeans junto com o Lelo, que é um design do norte do estado. Ele desenvolveu uma técnica com os passantes da calça jeans. Sério? E fez, Nossa, que legal. E fez o estofado todo. A gente criou... O nome da sala chama Aquarela Capixaba, baseada na música Aquarela do Brasil. A gente quis remeter para dentro dessa sala as cores rosa e azul da bandeira do Espírito Santo. Uau. Então a gente convidou alguns artistas que fizeram aquarelas em tons de azul e rosa. Convidamos algumas bordadeiras, que junto com a Jaqueline Kiabai criou as Eu vi que tem bastante artesanato. Isso, muito artesanato. E a gente, a própria mesa da presidente era uma mesa muito antiga, e aí eu convidei o Eliseu Tintas, que ele tem uma tinta que ele traz da Itália, e ela
você faz a pigmentação que você quer, no tom que você quer, e eu fiz toda essa repintura dessa mesa. Então assim, foi toda transformada com tudo que tinha lá e virou assim, tudo exatamente, tudo com exclusividade para a Cris, que é a atual diretora. Sim, parabéns, viu, Cris, por ter feito isso. Ficou muito bacana. As mulheres fazendo a diferença por onde passam, né? E sabendo, principalmente, né, compor com as conexões certas, isso né? Aí. Isso é uma característica das mulheres, eu acho, agregar ali. E ela trouxe você com esses outros profissionais, o resultado ficou fantástico, maravilhoso. Ficou mesmo. E a gente quis remeter assim as paneleiras daqui, né? Eu usei todos os cachepôs, foram panelas de barro. Então, assim, foi toda uma ambientação pensada bem no Espírito Santo, no estado, na nossa história. Quando você fala obras de arte, você está se referindo a obras dos artistas capixabas? São obras de artistas capixabas que a gente trouxe para ali, que tem alguns artesanatos e tem umas obras, tem as aquarelas, tem as obras têxteis, assim, os bordados que a gente colocou numa caixa de acrílico. Nossa, então ficou bem interessante. É legal valorizar isso, não é? Porque às vezes a gente tem, né, no nosso mindset, assim, obras de arte, né? Aquelas obras caríssimas de grandes artistas, mas nós temos os nossos artistas isso que tem seu valor, não é? Uhum. Muito bom, parabéns. Eu vejo também, Ivan, que você tem espaços, ambientes em algumas lojas, né? Inclusive aqui próximo tem uma que você está no outdoor, assim, né? Como que é? Você assina os ambientes desses Isso, locais? eu assino. Essas lojas, elas me chamam, que a gente fala que são as mostras de decoração, né? Então eu recebo o convite para poder criar um ambiente para eles usando o mobiliário, aquilo que eles têm de venda. Sim, né? sim. Então, assim... Como sugestão para quem vai visitar, né? Já sabe... o cliente chegar e já ver aquilo ali ambientado e ter uma noção do que precisa, do que pode usar dentro de casa. Como se fosse um casa-cor, né? Uma amostra de decoração mesmo peças que eles têm da loja, entendeu? Certo. Então, eu tenho aqui mesmo, próximo, eu assinei a vitrine dessa loja. Sim. A vitrine foi assinada por mim, a Modani Imóveis. A Modani Imóveis. E aí, com isso, eles acabaram me contratando, então toda sexta eu presto consultoria para essa loja, onde eu passo o dia todo fazendo todas as ambientações, e o cliente, que quando ele precisa de uma consultoria que ele não tem o profissional, aquele cliente da loja, eu tô ali para poder tirar uma dúvida, fazer uma composição para ele. Depois entendeu? ele pode até acabar te contratando, Exatamente. mas independente disso, ele já desfrutou ali isso, do de um atendimento, e eu legal. já faço uma composição, o que fica bom, o que não fica. Aí eles acabam comprando aquilo com certeza de que vai ficar bacana na casa deles, entendeu? Nossa, que legal, que bacana, viu? Parabéns para quem pensou nessa estratégia. E esses Modani, empresários, da Modani, eles também são donos da Conceito Móveis em Vitória. Então, na quinta-feira eu faço esse mesmo serviço lá em Vitória, entendeu? Sim. Que também eu assinei um ambiente lá. E eu tenho esse ambiente lá, que é uma sala compacta, para hoje os apartamentos são pequenos. Eu fiz uma sala de estar com TV e jantar no mesmo ambiente. Sim. Que é o que o cliente precisa visualizar para ele entender que no apartamento dele cabe aquilo tudo com elegância, com sofisticação, com a tendência atual. Porque acho que a maioria de nós erra muito em não ter, assim... proporção, né? Você vê na loja e aí pensa que você vai comprar, vai chegar em casa, vai ficar maravilhoso. Você chega em casa, não é bem assim. Porque você ter um profissional te acompanhando não é caro, e você consegue acertar. Você comprar a peça errada. Exatamente, né? Você compra o errado, aí o barato sai caro. Agora você tendo assim um profissional te acompanhando, você tem assim total segurança e 100% de certeza e acertar, né, naquilo ali que vai dá tudo certo no final. E quem quiser, então, tem as quintas e a nossa função sextas. também do profissional é o quê? Tentar baratear aquilo para o cliente não gastar muito, né? Assim, não vai fazer uma obra, então às vezes ele por conta própria acaba comprando coisas que não precisam, vai comprar os móveis, acaba comprando coisas demais que não precisa, que às vezes não cabe no ambiente. Sim, exato. E ele volta depois, né?
Porque vai ficar tão feliz com o que você sugeriu, Isso com a aí, sua proposta. eu já fiz um projeto de um Não cliente. precisa você querer que ele faça tudo na primeira vez. Essa é a vai por mentalidade. etapas, né? Exato. Eu fiz um projeto de um cliente que ele comprou 2 poltronas para a sala e não cabiam, só cabiam uma. E agora, o que eu vou fazer? Eu falei assim, bom, lá no seu quarto tem um espaço que precisa dessa poltrona. Então, não vamos replicar essa poltrona do mesmo tecido. Sim. Vamos fazer um projeto para o quarto, no qual a cor vai ser diferente. Certo. Comprei o tecido, mandei restofar. Então, quer dizer, virou outra poltrona que ele aproveitou um cantinho de leitura para dentro do quarto dele. Então, quer dizer, ele falou, Ivan, nunca podia imaginar que eu pude pensar ainda mais nisso. Repaginar uma coisa nova. A gente não pensaria, uma coisa nova. né? Geralmente a pessoa reforma aquilo que já está ali, né? De grande uso. Na solução do Às problema. vezes a gente foca só assim, e agora? Já comprei. Não. É. Onde que pode ser utilizado? Exatamente. Com que tecido, né? E você tem muito acervo, né? De opções de tecidos. Eu vi, não sei agora dizer o nome certo, mas um desfile em que você, inclusive, era um dos... Isso, foi na Casa top Arrumada. Models, foi. Eles Achei fizeram... lindo. Falei, gente, isso aí no Espírito Santo, né? De altíssimo nível. Parabéns. A Casa Arrumada convidou uma design de moda. Sim. E essa consultora, eles desenvolveram é um lançamento de uma marca de um tecido que veio para Vitória, para essa loja, para decoração. E eles também fazem, essa marca faz também tecidos para moda, para roupas, né? Certo. E aí eles fizeram esse lançamento para mostrar os tecidos ligado a essa padronagem é um tecido de casa, para almofada, roupa de cama, estofado, mas a gente pode usar também para vestuário. Exatamente. A mesma estampa. Tem as mesmas estampas. Sim. E daí eles pegaram na Galeria de Arte Matias Brotas e fizeram um desfile só com arquitetos e design. Eu achei lindo, e foi muito legal. fantástico. E foram roupas que foram feitas na hora no nosso corpo, Sim. entendeu? O tecido veio a metro, montados aí ali. foram montados ali e a gente entrou na passarela. Parabéns para você, para quem mais participou, porque eu achei Ficou de um muito ótimo bacana. Bom gosto, assim, um padrão. Falei, nossa, E aí o Espírito Santo está muito bem. Tá, né? E aí eu gosto muito dessas informações, essas tendências que vêm chegando e você vai absorvendo e você vai guardando em um acervo, né? De quando o cliente fala assim, eu preciso disso, eu sei onde encontrar. Sim. Aí o cliente, eu preciso comprar isso, vamos em tal lugar. Então, assim, eu já tenho todas essas referências, porque eu acho que isso agiliza e dá credibilidade para o cliente te contratar. Com certeza. E você faz também, claro que você falou que fez a Fins, faz empresas, né? Sim. Mas agora me veio aqui à mente, assim, muita demanda, né? De novas salas, novos consultórios, clínicas. O Espírito Santo está em muita expansão, né? Recentemente tem uma empresa Você atende aqui, também atendo, corporativo, empresarial, residencial. Sim. Eu tenho um cliente que ele era um escritório na Enseada do Suá, ele migrou aqui para Vila Velha. Sim. E é uma empresa muito, assim, cresceu muito e trabalha com essa parte de computador de jogos, né? Como que eu vou dizer? Jogos eletrônicos. Isso. Sim. Aí tem desde das cadeiras de gamer, né? Tem todo eles têm o ritual. Uhum. E daí eles pegaram um galpão e a gente transformou a loja embaixo para o atendimento. Ali na Enseada, não? Era na Enseada, mudou para... eu sei qual é. É Blue Vix o nome da empresa. Ela mudou ali para... Tem a Lindenberg e tem aquela outra avenida. Como que é o nome? É um mercado que às vezes a gente nem sabe, né? Mas tem demanda, né? Tem muita, porque eles são importadores. Sim. E eles atendem o consumidor final e também atendem lojistas que fazem pedidos ali para vender em outros lugares. E esse tipo de atividade requer mesmo uma ambientação, né? Iluminação específica. Isso, aí eu fiz a loja, conforto. aí no segundo andar eu fiz a sala da diretoria, a sala de reunião, a sala da presidência. Então, assim, eu fiz toda essa parte aí tem a parte dos funcionários, né? Que eles descansam. Então, eu criei um espaço onde tem rede, onde tem... colchonetes para eles deitarem, atendendo tem salão de jogos para eles jogarem. Cada necessidade, né? Isso aí. Muito bom. Não só aquilo que o cliente vê, né? Mas o cliente interno, que também precisa ser muito bem cuidado, né? Parabéns, muito bom. Eu vi algo hoje, estava olhando seu
Instagram, né? E vi também alguma coisa de quadros, né? Composição de quadros, que para mim eu tenho uma certa dificuldade com isso, né? Você também apresenta propostas para essas painéis. Eu até fiz legal. na minha coluna, eu até falei assim, uma vez a gente estava conversando e eu perguntei no grupo da revista, o que vocês querem saber para eu escrever a próxima coluna? Qual a dificuldade que vocês têm dentro da casa de vocês? Sim. Aí uma mãe falou bem assim, arrumar quarto de bebê. Eu falei assim, tá, isso aí eu já fiz. Tá no começo do ano, a primeira matéria de janeiro foi o nascimento do novo ano e com isso eu vou trazer como que é você ter um quarto de bebê dentro, né, para as gestantes. Então foi, eu vi, gostei funcional, funcional. Né? Então outra curiosidade, aí essa mesma pessoa falou assim, arrumar quadro na parede, eu nunca sei a altura, nunca sei nada. Eu acho que isso é geral. E aí, daí eu falei assim, então eu vou fazer uma coluna só para isso. Então, assim, o que eu falo, não tem regra. Você tem que saber colocar aquele quadro, né? Na ambientação, na proposta. Na altura ideal da cama, a cabeceira da cama. Ou às vezes a cama está um pouco mais alta, mas você quer focar só na mesinha de cabeceira, então você já coloca um abajur com um quadro menor ali para dar todo aquele clima, aquela atmosfera, né, naquele espaço. Às vezes uma poltrona, você tem uma poltrona, mas tem uma parede ao lado vazia, você coloca uma peça retangular ou uma obra de arte, alguma coisa para ocupar aquele espaço acima do sofá. Então você tem uma altura específica para você colocar acima do sofá, o distanciamento analisar todo o contexto daquilo ali, entendeu? Então a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa de você. É só me perguntar, manda uma foto que eu respondo. Muito bom. Então são muitos detalhes, né? E a gente não alcança. São pequenos detalhes mesmo. Assim, por exemplo, um sofá. Você tem ali o sofá de 2 metros, então você coloca duas telas de 1 metro por 80, né? Que você consegue colocar um distanciamento de 20 centímetros da altura do sofá a 25, depois você coloca um espaçamento de 10 centímetros entre eles e coloca o posicionamento centralizado. Então você já consegue ter um charme ali em cima do sofá. Né? Então é só manter mais ou menos esse padrão. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho um quadro pequeno, então a gente vai desloca ele mais para o lado. Aí coloca, em vez de colocar aquele quadrinho pequeno no centro, vamos colocar ele mais para o lado direito ou esquerdo, perto do abajur, perto da mesa de centro. A gente já cria aquele, já cria um ambiente ali bacana. Né? Isso aí. Muito bom. Você falou da sua coluna, né? Em qual revista que a gente pode encontrar como nós somos de Cachoeiro, eu recebi o convite no qual, quando eu nasci, foi anunciado o meu nascimento nessa revista que é 7 Dias. Que era um jornal. Que era um jornal, agora é uma revista semanal. E tem 2 ou 3 anos que eu fui convidado para assumir a coluna Arquitetura e Design. E eu escrevo toda semana para essa coluna falando de arquitetura e design. Sorte dos nossos conterrâneos. Exatamente. Mas está acessível para todos Então, está nós. acessível, eu falo que vai para o mundo inteiro, porque tem cachoeirense morando no mundo inteiro. Então, todo mundo que é de Cachoeiro consegue, porque a revista é digital. Antigamente ela era impressa. Por que Cachoeira é considerada a capital secreta do mundo? Porque tudo quanto é lugar tem algum cachoeirense, né? Você chega, você encontra sempre com alguém ou algum assunto de lá. Verdade. E de Cachoeiro para o mundo, a coluna do Ivan. Exatamente, Ivan Lopes. Ivan Lopes. Vou olhar, né? Com certeza vai ter muito conteúdo lá que vai ser útil. E no meu Instagram dias, gente, no meu Instagram tem o link, que o link você tem acesso toda semana na coluna, né? Na edição você deixa digital. Lá disponível. Fica disponível. A opção digital. Muitíssimo bom mesmo, conteúdo riquíssimo, né? E tá lá disponível, inclusive falando sobre os quadros, né? Fala sobre tem lá vários quadros, mármores, né? Porque eu até criei recentemente não, tem uns 2 anos eu criei uma coleção de móveis de pedras naturais. Então eu fiz uma pesquisa, né, de pedras, onde eu criei junto com um amigo meu de Cachoeiro, ele entrou com a parte de metalon, então a gente criou alguns mobiliários, e daí foi
mesa de jantar, teve banco, teve mesa Com lateral, pedras mesa de naturais. centro com pedras naturais. Parte, né, da Isso, composição com pedras naturais. Nossa, que legal. E nós temos muitas pedras naturais. Capixabas? Temos Temos? bastante. Sério? É. Nossa, olha, a gente conhece muito pouco, né? Desse universo. Pelo menos eu, né? Tô deixando a desejar aqui. Cachoeiro tem bastante pedreira lá. Aquelas pedras que a gente pensa que no estado bruto, É, né? isso aí. Entendi. Olha, na minha mente estava assim, aquelas pedrinhas que a gente né, estuda quais são os nomes e tal. Pedras que você vê muito, acho que no México, né? Eles exploram muito no Caribe, né? Isso. É uma ideia, né, de fazer algo aqui também como... Inclusive, tem até uma empresa capixaba, que é a Corelux, que eles fazem um revestimento de parede que é usado o resíduo dos mármores, das pedras, né, naturais, sim. e aí eles fazem toda essa pigmentação, tingimento de algumas, e aí você usa ela em parede, na área externa ou externa, fica bem interessante. Bem legal. E além de ser o quê? Um reaproveitamento, É um reaproveitamento. de algo. Então, só nesse sentido aí já valeu a pena. Exatamente. Não é? Cuidar do desenvolvimento das pessoas e equipes e ajudá-las a alcançar seus objetivos através da mentoria Elos, essa é a minha missão. Como diz o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Assim, com o compromisso de ajudar você a viver a sua melhor versão pessoal e profissional, convido-lhe a participar de uma sessão experimental comigo e para isso basta me enviar uma mensagem inbox, cujo link consta nas descrições abaixo. Obrigada, Ivan. Que alegria. Aqui aproveito para falar dos elos da corrente, porque o método Elos, ele trata de fortalecer os elos das nossas correntes, né? E se considerar aqui, né, uma corrente da minha vida, hoje eu estou tendo a oportunidade de rever e fortalecer um elo importante, que é a amizade, a história que a gente tem, nossas lembranças, né? Isso do é verdade. Colegial. Nossa. Resgatar a juventude, né? Coisas que a gente viveu lá atrás. Foi muito legal. Muito bom. Estou muito feliz com isso, de ter essa chance de estar com você, aprender muito com você e ver que aquele menino continua um menino, porém agora pronto para assumir desafios e se destacando no mercado, né? Aproveito para dar um beijo para sua mãe, Obrigado. Dona Vera, querida. Isso. Um beijo, Dona Vera. Parabéns pelo filho maravilhoso. E agora eu te dou, então, 3 minutos para você encerrar com chave de ouro e já deixo o convite para você retornar ao podcast Elos Fortes. Volto sim. Queria te agradecer, Margarete, essa oportunidade e convidar todos vocês que queiram acessar minhas redes sociais. Estou sempre postando algumas informações, dicas bem interessantes para vocês. Vale a pena, eu recomendo. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Beijo, Um beijo. até breve. Até.